bem com vocês? Sou a professora Dani Neri. Vamos conhecer o nosso tema gerador de aprendizagem e sejam bem-vindos todos e todas a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é Homo sapiens e a diversidade cultural. Iniciamos agora a nossa aula novamente com o que é cultura. Já utilizamos algumas vezes essa palavra. Vamos agora conhecer alguns dos seus sentidos. Os biólogos, por exemplo, quando se referem à criação de certos seres vivos, falam em cultura de peixe, de coxa, de milho, de feijão, entre outras. No dia a dia é comum dizer que uma pessoa tem cultura quando ela possui conhecimentos profundos sobre um tema adquirido por meios de estudos. Os diferentes sentidos da palavra cultura trazem consigo uma ideia básica, a noção de desenvolvimento, formação e realização. Essa noção faz parte do uso mais amplo que os historiadores dão à palavra cultura. Cultura são modos de ser e viver, criados e transmitidos de uma geração para outra. Abrange coisas materiais e imateriais, como arte, ciência, normas e costumes, entre outras. Envolve o que pensamos, fazemos como membros de um grupo social. Envolve as modificações da natureza as modificações da natureza e na paisagem, promovida por quem? Pela ação humana. Homo sapiens e a diversidade cultural. Já conhecemos o que é a cultura, agora vamos ver essa diversidade. Paleolítico. Entre o período da pré-história, se caracteriza-se pela fabricação de ferramentas. Esse período ali da pré-história, ele se caracteriza ali pela questão da fabricação de ferramentas. Quais são elas? Machado, lança, cajado e facas, entre outros objetos de pedras, como ossos e madeiras. A vida nesse período baseava-se na caça de animais, na pesca, coleta de alimentos, que são frutos, raízes, folhas também. Portanto, esses artefatos eram de grande importância para a sobrevivência humana nesse período. Nomadismo, que eram os nômades. Os homens deste período eram nômades, ou seja, se deslocavam constantemente de um local para o outro em busca de quê? Água e alimentos. Como precisava deixar o local constantemente, buscava moradias provisórias, como, por exemplo, cavernas e vão entre as rochas. Também habitavam provisoriamente em pequenas choupanas, fabricadas com galhos de árvores e coberto por folhas. Porém, essas habitações elas eram bem rudimentar e usava-se por um curto período de tempo. Nesse período da pré-história ocorreu o processo de migração de grupos humanos da África em direção ao continente asiático. Economia paleolítica. Baseava-se ali, na subsistência. Então, a economia na fase do período paleolítico era de subsistência, ou seja, não acumulavam nem produzia para o comércio, apenas para a sobrevivência do grupo. Os bens de produção do grupo eram que ferramentas, utensílios e outros objetos. Eram de propriedade coletiva, quase todo o tempo de suas vidas eram destinadas somente à sobrevivência. Como que era a organização social? Havia divisão do trabalho baseado nas características físicas do indivíduo do grupo. Os homens, por serem mais fortes, ficavam responsáveis pela caça, pesca e proteção do grupo. Mulheres, por sua vez, dedicavam-se aos filhos e à coleta de vegetais, raízes e frutos. Essa divisão de tarefa é conhecida como divisão natural do trabalho. Os seres humanos se organizavam e viviam em pequenos grupos, ou seja, clãs. Bom, quando ouvir clãs é grupos. Entre 30 a 40 pessoas, que eram comandados por um líder, provavelmente o homem mais forte. As relações entre endogâmicas, ou seja, ocorria dentro do próprio grupo. Comunicação. A comunicação, nesse período, era baseada na emissão de poucas quantidades de sons e ruídos,
Outra forma muito usada de comunicação foram pinturas rupestres, que são, professora, desenhos feitos em paredes de cavernas. Através destes desenhos, arte rupestre, dá-se o nome, eles marcaram o tempo, trocaram experiências e transmitiram mensagens e sentimentos. Produção do fogo. Vamos lá, produção e o controle do fogo. Também surge ali nesse período. Uma das grandes descobertas do período foi a produção do fogo. Esta era produzido através de dois processos. O mais rudimentar era a fricção de duas pedras, ou seja, quando eles esfregavam uma pedra na outra, sobre um maço de palha seca. A faísca obtida incendiava a palha. No segundo procedimento, mais elaborado, um graveto era girado sob um furo e uma madeira seca. Esse procedimento, através do aquecimento, gerava o calor que passava para a palha, provocando fogo. O controle do fogo foi de fundamental importância para os grupos humanos no Paleolítico, pois possibilitou o aquecimento contra o frio, cozimento dos alimentos, principalmente da carne, a iluminação de animais, de ambientes internos e externos, ou seja, o fogo também proporciona isso, além do cozimento dos alimentos, contribui na iluminação ali dos ambientes, tanto interno quanto externo, além de ajudar no enfrentamento dos animais selvagens. E aqui temos alguns rituais. Os homens já realizavam rituais funerários, arqueológicos encontraram em várias regiões potes de cerâmicas com restos mortais e objetos pessoais dentro das cavernas. Também eram realizados rituais religiosos com a utilização do fogo. Principais características agora do Neolítico foram o que, professora? Já é uma outra fase. Então, foi o que? Foi o desenvolvimento da agricultura. Esse avanço ele permitiu ao ser humano ter uma vida menos dependente da natureza, ou seja, não necessitava mais coletar frutos, vegetais, raízes, embora essa atividade continuasse sendo praticada, ou seja, lá no Paleolítico eles não construía com sobra, somente para subsistência, que a gente vai ver uma diferença. Também teve a domesticação dos animais, cabras, bois, porcos e aves. Também colaborou com a melhoria da qualidade de vida, aliada à agricultura, a domesticação dos animais, permitiu ao homem um aumento significativo da quantidade de produção de alimentos. Em decorrência do desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais, o ser humano deixou de ser nômade, ou seja, sem moradia fixa. Quando ele era lá nômade, ele vivia em qualquer lugar por um curto período, e aqui então ele já muda, para tornar-se sedentário, ou seja, moradia fixa. Esse fato permitiu o desenvolvimento das primeiras comunidades, tribos, aldeias, vilas e cidades. Essas primeiras comunidades desenvolveram à margem dos rios e lagos, além de suprir a necessidade básica, a água assumia uma nova função na vida dos homens, irrigar o solo para o plantio. Com o aumento da produção de alimentos, criou a necessidade de armazenamento. O Neolítico ocorreu um grande desenvolvimento da arte cerâmica. Vasilhas e potes eram modelados e cozidos no fogo. De acordo com arqueólogos, os primeiros objetos cerâmicos foram fabricados há cerca de 8,5 mil anos atrás. Agora temos nas primeiras comunidades que se formavam, a organização do trabalho tornou-se necessário. Os homens ficavam encarregados da caça, da pesca e segurança, função militar e proteção. As mulheres ficavam com as tarefas de cuidar dos filhos, da agricultura e do preparo de alimentos. Com o aumento da produção no final do Neolítico, ocorreu a geração de excedentes. Além do armazenamento para o período de maior necessidade, os homens começaram a trocar esses produtos com outras comunidades. Foi o início da economia de trocas. Com mais alimentos, ocorreu um significativo aumento populacional.
Esse fato passou a gerar a necessidade de formas de administração mais desenvolvida, inclusive com o estabelecimento de liderança e função mais específicas dentro da comunidade. Ocorreu também no Neolítico um significativo desenvolvimento na prática religiosa, ou seja, os rituais, culturais e artesanais. No Neolítico, os homens passaram a construir habitações mais resistentes, pois necessitavam permanecer em locais fixos. Habitações eram de madeira, argila e blocos de pedra passaram a ser construídas nas aldeias. Nas margens dos rios e lagos eram comum as palafitas, casas de madeiras com estaca fincadas no fundo do rio ou lago. Os homens dessa fase também fabricavam pequenas embarcações de madeira com troncos e galhos de árvores. Metalurgia, diferente, que é uma outra fase já. Diferente dos períodos anteriores, paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o neolítico, que é a idade da pedra polida, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na idade dos metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Note que a utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e de madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais, ou seja, cada local tinha uma especificidade diferente. As primeiras sociedades que começaram a se desenvolver, a metalurgia, ela estava localizada no Oriente, sendo que muitas vezes eles eram extraídos de locais distantes, o que dificultou a disseminação completa do metal nesse período. De acordo com a utilização do metal empregado nesse período, a idade dos metais ela pode ser classificada de 3 maneiras. Quais são, professora? Cobre, idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Então, alunos, por hoje é só. Fique com Deus. Até a nossa próxima aula.